Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Isis, terapeuta multidimensional, e hoje eu quero falar com vocês sobre a lei da atração de uma forma descomplicada, de uma forma prática, porque eu fui uma pessoa que tive muitos problemas com a lei da atração, eu não conseguia entender como é que ela funcionava. Eu achava que ela não funcionava para mim, só funcionava para algumas pessoas. E pelo menos para manifestação dos meus desejos. Eu conseguia entender que eu atraía as pessoas e as situações à minha volta e tal. Mas por que eu não conseguia manifestar os meus desejos? Eu não conseguia decifrar esse mistério. E ao longo dos meus anos, né, de trabalhar com terapeuta holística, de atender pessoas, de fuçar isso, eu fui construindo esse conhecimento que com esse livro aqui, ó, chama Peça e Será Atendido, ele fechou os gaps, assim, fechou os buracos das coisas que eu não conseguia entender. Então, eu resolvi fazer essa live hoje porque eu me senti muito empoderada, com muito poder pessoal, quando eu entendi que sim, funciona para todos essa lei da atração, funcionava para mim também. Era eu que não estava conseguindo saber direito, né, como fazer ela funcionar a meu favor. Isso aumentou muito meu poder pessoal. Então eu queria compartilhar com vocês algumas informações que pelo menos eu encontrei só nesse livro. Eu não li todos, óbvio, né? Todos os livros de lei da atração, mas nos outros assuntos que eu vi pela internet, livros, cursos que eu fiz, ninguém compartilha esses dois pontos principais que para mim fizeram toda a diferença. Então eu quero compartilhar aqui com vocês para que vocês possam também se empoderar e também possam entender que a lei da atração, ela é uma lei cósmica, ela é uma lei universal e ela funciona para todo mundo. E ela é igual à lei da gravidade. Tu conhecendo ou não conhecendo, ela funciona. Não precisa ter fé para a lei da atração funcionar, entende? A lei da atração, ela funciona, ponto. E aí, as pessoas me perguntam, e eu também me perguntava, Thaís, mas por que eu desejo as coisas? Por que eu quero as coisas e eu não consigo receber? E eu vou esperar mais um pouquinho, ver se mais alguém entra. Então, aguentem aí. Tudo bom, Camila? Aguentem aí que eu vou esperar mais uns 2 minutinhos. Tem alguma coisa que vocês querem saber sobre esse assunto? Oi, Ariadna. Estou aguardando o pessoal entrar. Esperar mais uns 2 minutinhos, senão eu vou começar a falar. Vai ser curto esse vídeo, eu espero. Depois eu vou deixar gravado no YouTube, porque eu acredito que se os meus clientes chegassem na terapia sabendo o que eu vou falar hoje, eles iam ter um resultado completamente diferente. Eles chegam na terapia, eu tenho que ensinar. Isso, aos poucos ainda para eles. Então, eu vou deixar gravado aqui, vou deixar gravado lá no meu canal do YouTube também, para quem quiser assistir depois, reassistir. E eu espero de coração que eu consiga deixar vocês um pouco mais empoderadas depois de assistir essa live. Apagou aqui. Entendendo que sim, que a lei da atração funciona para todo mundo, tá? Então, vou começar a explicar aqui sobre a lei da atração. A primeira parte, as pessoas conhecem e todo mundo já ouviu falar, né? Que quando a gente deseja algo, eu vou falar aqui de prosperidade financeira, porque é o que eu mais trabalho, tá? E não vou falar relacionamentos e outras coisas, mas vou dar os meus exemplos na prosperidade financeira. Que quando a gente deseja, sei lá, ser próspera, um salário maior, ou qualquer valor, ou conseguir comprar uma casa, viver uma vida dos sonhos, todo mundo fala pra gente que a lei da atração é a seguinte: tu tens que vibrar na frequência daquele sonho, na frequência do teu objetivo. Isso todo mundo fala, e isso todo mundo concorda, só que, cara, isso não diz nada para nossa sociedade hoje, porque as pessoas não sabem o que significa frequência. E quando a gente fala assim, fique na mesma frequência do seu objetivo, tu não sabe nem qual é a frequência do teu objetivo, para começar, e muito menos qual é a frequência tua agora e onde é que tu tens que chegar. Em qual lugar que eu tenho que chegar para atingir esse meu objetivo? Então, falar de frequência não explica para a grande maioria das pessoas. Eu, como terapeuta, também não conseguia entender direito. Porque qual que era a frequência de uma casa que eu queria? Qual que é a frequência de um carro? O que eu tenho que fazer para chegar nessa frequência? Né? Como que eu sei a frequência que eu tô hoje? Então, não adiantava falar isso pra mim. Todo mundo acredita que existe frequência, que existe vibração, que a gente atrai pessoas na mesma frequência. Todo mundo acredita, mas ninguém explica como que a gente faz para descobrir e trazer pro concreto esse entendimento.
Então, a lei da atração é isso. Tu vibrou, aquilo que tu vibra, tu vai atrair coisas da mesma frequência. Então, tu tá numa frequência X, tu vai atrair relacionamentos com essa frequência, dinheiro nessa frequência, tu vai atrair saúde nessa frequência, tu vai atrair uma vida prática nessa frequência. Ponto. E aí, qual que foi o grande entendimento que eu tive durante, sei lá, acho que os últimos 6 meses, 1 ano principalmente, foi que os sentimentos, eles ditavam a minha frequência, né? Porque a frequência de vibração, na verdade, parte técnica agora, bem rapidinho, na verdade, ela é a soma de como vibram todos os teus corpos sutis. Então, as tuas atitudes, o corpo físico na matéria, as tuas atitudes, o que tu pensa, o que tu sente, e os teus corpos mais sutis também, teu eu superior e tua centelha divina. Sim, a nossa centelha divina, ela tem poder sobre a nossa cocriação. E é por isso que a gente diz que Deus cuida da nossa vida, tá? Então, isso aí pra mim me deixou muito feliz quando eu entendi isso. Não sei se pra vocês também deixa. Mas que a nossa centelha divina, Deus, o nosso eu superior, eles têm sim uma participação nas nossas cocriações, porque eles fazem parte dos nossos corpos multidimensionais. Então, por mais merda que a gente faça aqui na matéria, a gente sempre vai ter esses corpos mais sutis vibrando a nosso favor, porque eles não erram, eles sabem muito bem. Ah, a Izzy quer tantos mil por mês, aquilo vai fazer ela feliz. Pá, eles vibram naquela frequência. E eles nos ajudam a cocriar aquilo lá. E é por isso que a gente fica sempre sendo impulsionada para aquela frequência. E aí a gente fica patinando, né? Patina. Mas os nossos corpos sutis, eles vibram sim. E eles ajudam sim a gente a cocriar. Saber disso pra mim, nunca tinha escutado falar nisso, né? Desse jeito, pelo menos. E eu achei incrível. Porque isso garante, gente, garante. E é assim, o que tu quer, aqueles corpos lá estão dizendo amém. Porque pra eles não tem escassez. Pra eles não tem pouca coisa. Tudo que tu quer, tu pode manifestar na tua vida. Só que a gente tem que conseguir receber. Eu vou chegar lá, tá? Então, pra mim, eu entendi que isso aí pra mim foi uma das coisas que eu mais gostei de saber, que estava escrito nesse livro aí, que nosso eu superior nos ajuda a cocriar tudo isso. Mas eu acho que o que trouxe mais clareza foi entender que de todos esses nossos corpos multidimensionais, aqui na matéria, o que mais nos impacta para saber se a gente tá ou não vibrando na frequência certa são os nossos sentimentos. Boa noite, Nídia. Então, se tu queres chegar em algum objetivo, se tu queres cocriar algum objetivo, tu vai precisar monitorar os teus sentimentos. Por exemplo, uma pessoa que vive na escassez, que sentimentos que ela tem? Insegurança, dependência, ou seja, medo de ser rejeitada, medo de ser criticada, vergonha de aparecer, vergonha de se mostrar, vergonha de vender, vergonha de falar, vergonha de se oferecer para um emprego, por exemplo, né? Vergonha. Falta de autoconfiança, ela não se acha boa o suficiente. Então, sentimento de inferioridade, medo dessas pessoas julgarem a gente, culpa toda vez que fala alguma coisa pro outro, né? Que, putz, devia ter falado diferente, devia ter feito diferente, culpa. Isso é um sentimento de culpa. Quem vibra na escassez tá com esses sentimentos na maioria do tempo. Agora vamos dar um salto. Quem vibra na prosperidade sente, eu anotei aqui, confiança, se sente totalmente confiança. Eu sou boa, o meu serviço é bom, o meu produto é bom, vale total, eu sou muito boa no que eu faço, tá? Alegria sempre, tá alegre, porque a alegria é que cria. Quando a gente tá alegre, a gente não faz um monte de coisa, não fica motivado. Motivação, felicidade, gratidão, todo mundo fala só da gratidão, né? Mas gratidão é um dos sentimentos que uma pessoa próspera sente. Paz interior. E não é nada disso no sentido de ser Buda, Zen, não. Cara, eu me sinto grata porque eu tenho uma casa hoje, eu me sinto grata porque eu tenho clientes hoje, eu não tenho todos os clientes que eu queria, né? Vamos dizer, tô dando exemplo da terapeuta, ou de qualquer pessoa que tenha clientes. Mas eu não tenho todos os clientes que eu queria, mas eu me sinto grata por esses, porque eu posso aprender com esses, eu posso melhorar com esses. É a pessoa que tem uma vibração de positividade na vida. Por isso que todo mundo fala da positividade. Tá? São emoções que tu tens que ter lá naquele local. E aí é que vem a treta, porque eu acho que até aí muita gente até pode saber.
O problema é, a gente faz lá as nossas mentalizações todo santo dia, faz lá os nossos caderninho, né? Escreve, eu sou feliz e grata, porque eu ganho não sei quantos por mês, todas as técnicas de manifestação. E o sentimento fica lá e não vai embora e a gente não consegue mudar. Aí tá o nosso maior bloqueio. Aí tá o nosso maior bloqueio. E o que esse livro trouxe, né, de insight? Primeiro, a gente tem que monitorar os nossos sentimentos. Como é que eu sei se eu tô chegando perto do meu sonho? Se eu tô chegando perto do meu objetivo? Quando tu começou esse processo de desejar aquilo, e desejar, nem, no livro fala bem claro isso, no desejar tu não precisa fazer mentalização nenhuma, basta desejar mesmo, internamente. Nossa, como eu queria aquilo ali, pronto, já ativou a cocriação. Não precisa ficar fazendo ritual de manifestação nenhum. E foi uma libertação essa parte pra mim, mas depois eu falo sobre isso. E quando tu ativou a cocriação, ou seja, tu quis, deu vontade daquilo lá, de ter aquilo lá na tua vida, tu ativou aquela cocriação. Que sentimento tu tinha? Era de falta, era de inferioridade, era de incapacidade, era de... sei lá, qual o sofrimento que tu tinha. E aí, conforme for passando o tempo, como que tu estás te sentindo? Essa é a bússola. Se o teu sentimento em relação àquilo, ou se tu estás se sentindo na vida, não só em relação àquilo, na vida, se tu estás se sentindo cada vez mais feliz, cada vez mais alegre, ou saindo da vergonha e acessando a coragem, pelo menos, sabe? Subindo na escala de sentimentos, tendo sentimentos cada vez com frequências maiores. Tu tá fazendo isso? Não, Isa, eu tô sempre vibrando o mesmo sentimento. É sempre culpa de vez em quando eu me sinto rejeitada, de vez em quando eu me sinto com medo, de vez em quando eu me sinto ansiosa. Esses sentimentos não cocriam nada. Então a nossa bússola, para saber se está dando certo, é sempre a escala de sentimentos. Quanto mais elevado o teu sentimento tiver na escala, mais próximo da frequência dos seus objetivos tu vai estar. Então, pra mim, isso foi bem reconfortante, porque a gente faz um monte de trabalho energético, e aí o que eu percebia? Na época que eu não conseguia realizar nada, eu fazia um monte de técnica de visualização e eu não mudava a minha emoção. Eu continuava me sentindo ansiosa, eu continuava me sentindo incapaz de conseguir aquilo lá, eu continuava me sentindo inferior, não mudava nada. Só que eu fazia um monte de técnica, igual uma louca. Fazia. Meu sentimento não mudava, mas eu fazia. E aí eu entendi, cara, eu não conseguia realizar porque o meu sentimento não mudava. Então a minha bússola, eu não estava usando ela. E aí quando eu entendi isso, que o sentimento não mudava, e era por isso que eu não conseguia realizar, então uma parte foi desvendada. E aí vem uma segunda questão, um segundo ponto muito importante que fala aqui no livro, que é as visualizações e as manifestações. Como eu falei, no livro diz que não precisa fazer nada daquilo. Tu desejou, ativou a cocriação. E às vezes, essas manifestações, elas atrapalham. Por quê? Porque se tu faz uma manifestação desejando um salário lá X, e na hora que tu imagina, na hora que tu visualiza aquilo, na verdade tu tem uma sensação de falta, de ansiedade, porque tu não tem aquilo, porque quando eu fazia isso, eu pensava assim, ai, a minha casa, ai, como eu queria ter essa casa. Ai, meu Deus, que merda, eu não tenho. O sentimento que vinha era negativo. Porque eu me sentia um cocô, porque eu não tinha casa. Eu me sentia ansiosa, porque eu não tinha aquilo que eu queria. Então, para mim, visualização não adiantava. E aí, o insight que tem no livro é, primeiro, equilibra as tuas emoções. Se tu é uma pessoa que tá vibrando na insegurança, na dependência emocional, se tu tá sempre se culpando, se tu tá sempre se cobrando, se tu não tem equilíbrio emocional, tu tá numa frequência tão baixa que tudo que tu gerar a partir dali, óbvio que não vai ser nada coisas boas. Então, eleva a tua vibração, ou seja, equilibra o teu emocional, aprende a lidar com os teus medos, aprende a lidar com as tuas dores. E aí, com as tuas culpas, com a tua falta de amor próprio, por isso que eu falo muito de amor próprio, né? Aprende a lidar com essas dores, equilibra o teu campo emocional, que quando tu estiver se sentindo mais confiante, mais empoderada, com teu poder pessoal lá em cima, né? Ou seja, menos culpa, nada disso. Tá se sentindo mais grata, um pouco mais grata. Quando tu chegou num platô ali, que é um equilíbrio que a gente chama,
que é alguns hertz de frequência, dá uns 250, 350 hertz, mais ou menos quando a gente mede aqui na radiestesia, né? Quando tu chegou naquele platô, aí tu faz visualização, porque daí tu vai conseguir visualizar algo e vai pegar aquilo, e vai querer aquilo, e vai conseguir, vai desejar aquilo sabendo que tu consegue, que tu estás mais empoderada já. Tu já tá mais equilibrada emocionalmente. Não adianta fazer visualização toda desequilibrada. A galera em segurança desesperada, louca para ganhar uns clientes, e faz lá desesperada técnica e visualiza e fica desejando. Gente, quanto mais preocupado tu tiver, menos tudo que tu desejar vai funcionar, vai paralisar total. Então, o grande insight desse livro para mim foi: foca em ser feliz. É isso que o livro fala. Foca em ser feliz, porque se tu for feliz, tudo que tu imaginar, tudo que tu cocriar, vais ter e vais realizar. Cara, não é verdade? Quando a gente tá alegre, tá contente, tá feliz, não vem tudo. Então, é claro, foi assim. Por que que muita gente não consegue fazer técnica de visualização? Ou por que que não adianta para algumas pessoas? Porque essas pessoas, elas estão infelizes, elas estão inseguras, desesperadas, ansiosas, com medo das coisas, das pessoas, se sentindo inferiorizadas, se sentindo pequenas, se sentindo desrespeitadas, se sentindo rejeitadas. Essas pessoas que estão infelizes e elas cocriam, elas não conseguem nada. E aí o que acontece? A pessoa nesse estado emocional não consegue nada, cocriando, fazendo um monte de técnica, e ela fala assim: ah, a lei da atração não funciona. A lei da atração não funciona pra mim. Mas não é porque é pra ti. É porque tu precisa equilibrar primeiro as tuas emoções. Se tu dá pra uma pessoa uma técnica de mentalização, de visualização, pra uma pessoa que já tá com um certo equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional que eu digo é um empoderamento. Não, eu consigo. Eu sei que se eu trabalhar eu vou conseguir. Eu sei que se eu me esforçar eu vou conseguir na medida. Eu sei que as coisas vêm pra mim também. Não é só eu que corro atrás. Eu confio. É confiança, principalmente. Quando a pessoa pega uma pessoa com confiança na vida, uma pessoa que não tá tão lascada assim, né? Porque quem tentou muito e não conseguiu já fica muito desconfiado, né? Mas uma pessoa que não teve tantos revés assim, ou não teve um trauma, não tem esse mindset, né? E ela já confia um pouco. Bom, eu geralmente dá certo as coisas que eu faço e tal, então tudo bem, vai dar certo essa também. Estudar para essa pessoa uma técnica de visualização, ela vai conseguir. Porque ela tá equilibrada emocionalmente, ela não tem traumas, ela não tem dores, ela não tem dependência emocional, ela não tem tristezas, ela não tem culpas para bloquear ou para tirar o merecimento dela. Então ela vai conseguir receber aquilo ali. Então esse foi um dos maiores insights que eu tive. Muitas clientes minhas tentam fazer essas manifestações desesperadas. A pessoa tá mal, a pessoa tá sem nenhum real, devendo em todo quanto é lugar, ou não tem dinheiro para comprar, né, para pagar a próxima conta, desesperada, ansiosa. E nesse estado não adianta cocriar. O que que tem que fazer? Equilibrar as emoções. E é por isso que demora um pouco. É por isso que o processo ele é um pouco mais demorado, porque tu tem que sair do buraco emocional que tu te colocou, seja porque aconteceu alguma coisa na tua vida, um trauma, uma dor que tu não conseguiu te recuperar, seja porque a tua infância não foi ressignificada ainda, seja porque tem questões da tua ancestralidade, tem coisas de vidas passadas, tem crenças que te impossibilitam. Por exemplo, quando eu trabalhava na CLT, eu era fodona, assim, eu conseguia pular de cargo, eu conseguia ganhar bônus. Teve uma vez que eu trabalhei numa empresa e eu me lembro que, assim, lá, no primeiro ano que eu tava lá, o bônus que eu ganhei no final do ano, eu comprei o meu carro, à vista. Então, assim, eu conseguia, porque quando era CLT, eu me sentia segura financeiramente. E eu sabia que eu era boa em fazer aquilo lá, que era da Matrix, né? Que era um trabalho da Matrix. Quando eu fui trabalhar como terapeuta holística, eu morria de vergonha de falar de espiritualidade. Eu morria de vergonha de me empoderar das coisas que eu sei. E aí eu comecei a entrar num processo de inferioridade, entrar num processo de trauma, entrar num processo de dor emocional, e eu não conseguia cocriar mais nada. Não conseguia ganhar mais nada. E aí, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia ganhar. O que eu tinha que fazer? Equilibrar emocionalmente, fazer terapia, né? Equilibrar emocionalmente. Entrou naquela sensação de poder pessoal de novo, aí tu começa a fazer exercícios de cocriação, técnica de cocriação, ferramentas de cocriação, e tu vai conseguir, e vai vir rápido até. A demora é porque tu precisa realmente equilibrar. Então, esse foi um grande insight, tá, pra mim. E todas, pelo menos que eu peguei até hoje, as pessoas que tentam e não conseguem, elas estão desequilibradas emocionalmente. E elas tentam nesse desequilíbrio.
E elas não vão conseguir. A pessoa precisa, primeiro, conseguir lidar com as suas emoções. Trabalhar e entrar na frequência alta, que é o que eu falei, os sentimentos. O que é a frequência, Isa, então, no final das contas? Frequência é sentimento. É sentimento e pensamento, mas o sentimento é que grita pra nós, né? O pensamento a gente não consegue perceber. Então, se eu tô me sentindo mal, tô me sentindo... Começa a fazer esse scanner aí na vida de vocês. Prestem atenção durante o dia. Como que vocês se sentem? Se sentem bem ou se sentem mal fazendo as coisas? Conversando com as pessoas, sei lá, fazendo o que vocês fazem durante o dia a dia. Vocês têm vergonha? Tem medos? Tem insegurança? Tem a sensação de estar sendo ridicularizada, de estar sendo inferiorizada? Com certeza, quem tenta e não consegue tem emoções que tiram o merecimento. Então, tem emoções em desequilíbrio e é preciso reequilibrar essas emoções. A Camila perguntou aqui, depois de monitorar os sentimentos, tem alguma? Tem, tá? Depois eu vou falar. Tem técnicas para mudar esses sentimentos. Então, monitorou as tuas emoções, percebeu emoções limitantes. E não precisa arrumar todas, tá? É cada pouquinho de frequência que tu vais conseguindo aumentar, tu vai conseguindo melhorar um pouco as tuas cocriações. É claro, se tu quer ganhar R$1 milhão, tu ganha R$1.000, tu vai ter que aumentar um monte a tua frequência, concorda? Tá dissonante ali, né? Mas pra ti ir melhorando aos poucos, cada vez que tu melhora, tu vai melhorando. Cada vez que tu melhora emocionalmente, tu vai melhorando aos poucos. E aí, o melhorar emocionalmente, né? Depois de monitorar os sentimentos, né? Pra mudar esses sentimentos, a gente precisa limpar os traumas que tem, né? Ressignificar os traumas, as dores emocionais. A gente precisa mudar crenças que sustentam essas dores emocionais. E a gente precisa, aos poucos, então, ir limpando energeticamente as questões espirituais, lá do teu passado, da ancestralidade, de vidas passadas. Então, trabalhando essas energias, tu vai mudando os sentimentos. Tem jeito de forçar? Ah, Isa, eu não faço terapia e não é obrigado a fazer. A terapia é o jeito mais fácil de tu mudar os sentimentos. Quem tem poder pessoal, tem técnica sim, que a gente usa. Nesse livro aqui, ó, eu recomendo, tá, gente? O final do livro, ele tem umas 13, 14 técnicas que ele ensina para te melhorar as tuas emoções, né? Então ele ensina técnicas assim, quando a pessoa tá mal pra caramba e ele fala assim, ó, não queira sair do medo, da rejeição, da insegurança pra gratidão, que é lá em cima, não. Dê passinho por passinho. Saiu da rejeição, do medo, vai pra coragem. Saiu da coragem, vai pra paz. Saiu da paz, aí tu vai lá pra gratidão, pro amor, lá pra cima. Então ele ensina isso no livro, né? E ele dá aqui 13, 14 técnicas, eu acho, no final do livro, de melhorias. Tem algumas técnicas, a grande maioria das técnicas são para as pessoas que já estão num patamar emocional, que elas não se sentem mais tão inseguras. Portanto, a questão da fé e da confiança, do soltar o controle é muito importante, tá, gente? E eu até quero falar sobre isso, porque o nosso tratamento coletivo vai ser exatamente aí que vai ser focado. Quem não consegue ter segurança, quem não se sente seguro financeiramente, não se sente seguro emocionalmente, não se sente seguro fisicamente, tem medo de acontecer alguma coisa na rua, né? Quem não se sente seguro em nenhum aspecto, qualquer aspecto da vida, essa insegurança é uma frequência muito baixa. Por exemplo, se não tiver um pouco de fé, de confiança na vida em si mesmo, um pouco, para aumentar um pouco a tua frequência, tu não vai conseguir cocriar as coisas, né? Então, aqui no livro, a grande maioria das técnicas, eu já li, né, são para pessoas que já estão melhorzinhas, né? Porque eu acredito que a pessoa que não está na frequência muito baixa ainda, de muita insegurança, de muita dependência emocional, precisa mudar isso com terapia. É o jeito mais fácil. Eu li todas as técnicas e eu não achei nenhuma técnica que seja melhor do que as técnicas que eu uso, técnicas terapêuticas que eu uso, né? Mas tem sim várias técnicas no livro aqui. Eu vou depois postar algumas no meu Instagram, algumas técnicas aqui do livro, explicar pra vocês. Tem um monte de técnica massa mesmo, legal. Só que eu fiz elas, algumas, né? E quando a gente tá muito negativo, a gente faz as técnicas, vem vibração ruim. Por exemplo, tem uma técnica ali de, sei lá, a realidade virtual é o nome que ele dá lá. Daí tu começa a fazer a realidade virtual, imaginar as coisas que ele manda imaginar, e aí começa a dar um ruim em ti. Ansiedade, tristeza, inferioridade, por exemplo, sabe? Então, é pra fazer a técnica no momento que tu tá bem. E ele fala ali no livro, só faça essa técnica se você estiver se sentindo, sei lá, de tal a tal. Se você estiver se sentindo muito mal, aqui ele dá a escala de sentimentos no livro, né? Se estiver se sentindo muito mal,
Nem faz essa porque tu vai se sentir pior. Então, para monitorar, para mudar os sentimentos, é para isso que existe a terapia. E é, portanto, as pessoas que tentam e não conseguem cocriar as coisas que querem na vida, é porque elas ainda não conseguiram chegar num platô emocional de confiança, de autoconfiança, de poder pessoal necessário para confiar no universo que ele vai fazer o resto agora. Porque é óbvio que a gente não vai limpar tudo na terapia. A gente limpa algumas coisas. E aí chega um platô, chega um equilíbrio ali emocional mínimo, né? Que a pessoa tem que começar a confiar na vida. E aí deixar Deus guiar a gente, né? E realmente o que acontece é que Deus vai mostrando as pessoas no caminho que vão te ajudar exatamente naquele problema que tens ainda. E vão te dar lá, sei lá, conectar clientes, vai surgir oportunidades. Só que tu precisa estar num mínimo ali, num equilíbrio emocional mínimo. Se tá desequilibrada, tem que ressignificar. Aí entra as crenças. Porque as crenças têm um grande poder em cima de ressignificar essas emoções, mas não só as crenças. Tem os traumas da infância, traumas de vidas passadas, ancestralidade, as dores da tua ancestralidade, que são dos teus pais, que tu nem passou, tá? E elas influenciam em ti. Processos espirituais, ciclos kármicos, aprendizados de ciclos kármicos. Então, tudo isso contribui para o teu sentimento negativo, para o teu sentimento baixo, para o teu sentimento ruim. Vamos dizer assim, negativo, né? Na frequência baixa ali, frequência de vibração baixa. A gente tem que limpar isso, tem que trabalhar isso, deixar ali numa frequência, sei lá, da coragem, que é representada pelo sentimento da coragem. Não, a pessoa vai com coragem, ou seja, ela não confia totalmente, mas ela já está com um pouco de fé no universo. Entende? Ela não confiou, não é total fé, mas é a coragem já. Não, eu vou arriscar. Eu vou experimentar confiar. Se não acessou a coragem, lasqueira, tem que acessar a coragem. Porque aí, a partir da coragem, o universo vai te guiando para te fortalecer. Para te fortalecer as tuas outras emoções. E a partir da coragem, a coisa vira rápido. Ela vira rápido. O universo precisa de um voto de confiança, eles dizem, né? Cara, dê um voto de confiança. Tenha coragem de se jogar um pouco. E aí tu vai conseguir. Porque a partir da coragem as coisas vão acontecendo. E, por exemplo, não é coisa de gente iluminada. Eu também pensava isso. Essa era uma crença limitante minha. Gente, só gente iluminada que consegue, então, chegar nessa coragem. Porque eu tô toda lascada aqui, né? Então, só gente iluminada é que tá chegando nessa coragem. Nídia, faz o tratamento coletivo da insegurança. Que eu vou abrir, que vai ser feito no dia 20. Vai ser para isso. A gente vai tirar o medo. O objetivo desse tratamento vai ser sair do medo e acessar a coragem, de alguma forma. Tá? Então, para acessar a coragem, realmente é difícil. Porque como que a gente muda o medo? A gente tem que ressignificar os medos e a insegurança. A gente tem que limpar aquilo que te impede de ressignificar isso, de enfraquecer isso. E te colocar num tratamento energético forçadamente na frequência de 350 Hz da coragem. E aí, quando tu acessa forçadamente através da técnica energética, por uns dias tu se sente corajosa. E aí, o teu cérebro vai aprendendo a ser corajoso. Então, é assim, tem gente que... fiz vários, eu fazia um monte. Fazia o tratamento, melhorava, daí eu me sentia um pouco melhor. Depois que eu entendi isso, né? Porque antes eu fazia as coisas, parece que não funcionavam. Tá? Mas depois que eu entendi isso, eu via, cara, melhorou um pouco mesmo. Mas o tratamento energético coloca lá em cima no 350 Hz, eu tava 100. Aí o tratamento, que é o medo, né? Eu me colocava lá em cima pra 350, sei lá, uma semana depois eu tava lá 150. Já não tava no medo, já tava, né? E aí eu fazia de novo pra 350 e, cara, e cada vez que eu fazia eu sentia o salto. Eu sentia melhorar, por quê? Eu entendi que funciona. Quando eu acreditei, cara, funciona, eu tô patinando aqui porque eu não consigo sair do medo. E por que eu não conseguia sair do medo? Porque não funcionava, eu achava, isso aí não funciona. Eu já tô fazendo um monte de vezes aqui, eu tô desesperada. Eu não conseguia sair do medo porque eu não acreditava. Então eu acho que o maior insight desse livro pra mim, de ter explicado, eu recomendo que vocês leiam, porque é óbvio que eu não expliquei nem metade do bem que esse livro tá explicado, né? Mas o maior insight que veio nesse livro foi porque ele me devolveu meu poder pessoal. Eu entendi que sim, funciona, e é lógico, é técnico o negócio aqui. É lógico que funciona. Ele explica bem certinho. E aí, quando eu entendi que funciona, eu entendi, cara, eu só não tô conseguindo porque eu não acredito que funciona. E aí vem uma grande virada de chave. O universo respeita o teu livre-arbítrio.
como eu não acreditava que funciona, porque pra mim não tinha lógica, eu não conseguia entender, eu não acreditava que funcionava, não funcionava. Pronto. Seja feita a sua vontade. E aí, depois que eu li esse livro, né, e os últimos, acho que se encaixaram as últimas coisas aqui na minha mente, eu entendi que, cara, funciona. Quando eu entendi isso, acabou, gente. Acabou. Começou a acontecer coisas. E aí as coisas vão se engatilhando. É porque a gente não acredita. A gente não tem essa fé, né? A gente não acredita que funciona. Aí eu comecei, cara, eu vou sair desse sentimento que eu tô e eu vou pro próximo. E eu percebi, assim, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mudança muito concreta, muito grande. E aí eu percebi que um pouco de energia que eu colocava ali, de um pouco de emoção melhor, né, de um pouco de frequência maior que eu tava, já que eu tinha conseguido estabelecer pra mim, coisas já mudavam em saltos daí na minha vida, porque tu pena pra subir lá, pra coragem, mas depois que tu sobe, as coisas vão mudando. Elas vão acontecendo, deu, caraca, funciona. Funciona mesmo, eu não conseguia, por quê? O principal bloqueio das pessoas é falta de poder pessoal. Elas não acreditam que funciona, porque elas não acreditam nelas mesmas. Elas não confiam na capacidade delas de fazer a mudança emocional. Elas não confiam na capacidade do universo de ajudar elas. Elas não confiam na capacidade das técnicas terapêuticas de ajudar elas. É a confiança. A fé, a tal da fé. Que o falar fé, a galera já volta pra religião, né? Mas a fé não tem nada a ver com religião. Fé é confiança. Então, o que diferencia da pessoa que consegue da pessoa que não consegue é a fé. Por isso todo mundo fala isso. Porque se a pessoa não confia, ela não vai conseguir. Ela vai estar sempre na insegurança. Ela não chega na coragem. Ela vai estar sempre na insegurança. Então, gente, tem que ir convencendo a tua mente e aos poucos, tá, gente? A gente não pega assim, ai, não tenho fé, vou fazer um tratamento e vou ficar com fé. Não. Eu fui construindo aos poucos. Antes de ler esse livro, eu li outros. Pra mim, funciona entender racionalmente, tá? Cada um tem o seu bloqueio. O meu bloqueio era mental, era de crenças que eu tinha. Então, eu sou uma pessoa muito racional. Eu tenho que entender a lógica do negócio, senão eu não consigo desbloquear. Eu sou um pouco controladora, sou bem controladora. Então, pra eu ter fé, cara, isso aqui funciona. Tem lógica mesmo, funciona. Aí eu solto. Se eu não achar que tem lógica, eu não consigo soltar o controle pra ir, assim, me atirar, sabe? Tem gente que consegue. Tem pessoas que são mais emocionais e elas falam, não, eu vou conseguir isso aqui, não sei o que, e elas se jogam. Pra mim tem que ter lógica. Então eu fui construindo, eu li outros livros antes, eu fui me empoderando. Tem algumas crenças que trazem poder pessoal. Quem tá lá no grupo Donas de Si, eu falei da crença religiosa, né? Que Deus tá fora de nós. Esse livro aqui, ele vai te tirar essa crença. Porque ele deixa muito claro, gente. Deus... Ai, será que Deus quer a mesma coisa que eu? Cara, Deus é tu. É tu. É tu, não é outra pessoa. É o teu eu superior que ele tá falando ali. Quando a gente chama de Deus, a fonte criadora é eu. Ela tá ali dentro de mim. É a parte de Deus que me cabe. É a parte de Deus que é a minha alma. Então é Deus, mas sou eu também. Então, tipo, não tem como eu querer uma coisa... Ai, se Deus quiser... Cara, se tu quer, Deus diz amém. Deus é dentro de ti. Não tem o que Deus não queira, que a gente queira. Então não tem choque. Não tem choque de desejos ali. Não tem como tu querer uma coisa e Deus querer outra pra ti. É porque a gente aprendeu que Deus pune, que Deus é lá fora, que Deus é um velho em cima de uma nuvem com um porrete na mão. Quando a gente entende que Deus é tu mesmo, é tu que é Deus. É por isso que todo mundo fala, vós sois deuses, né? Quando a gente entende isso, o teu poder pessoal, ele vai lá em cima. Porque, cara, se Deus tá dentro de mim, se Deus tá dentro... Não, Deus não tá dentro de mim. Porque isso aí parece que Deus é outra pessoa, né? Se Deus sou eu, é a minha alma, é a minha centelha, não é tu ego, mas é a tua alma. Se Deus é eu, é a minha alma, como é que eu não vou realizar as coisas? Eu vou realizar o que eu quiser. Ele tem o poder de tudo, ele cocria tudo, ele cria tudo que ele quer na vida. Então, lá nesse livro, eu acho que ele traz e deixa isso muito claro. Pra mim, pelo menos, deixou. Eu li outros livros que traziam essa ideia e essa é a crença mais desempoderadora que existe, pelo menos do povo que gosta de espiritualidade. Todo mundo acredita num Deus fora. A gente não tem merecimento para entender que Deus é tu mesmo. É nós, é a nossa alma, é Deus. A nossa alma é uma parte de Deus, é óbvio, não é Deus todo, mas é uma parte de Deus. Então, quando tu entende isso, teu poder pessoal sobe,
a tua fé sobe, porque não é ninguém escolhendo por ti o teu destino, é tu que escolhe. Deus está aqui, né? São os meus corpos sutis, que eu chamo de Deus, é a centelha mais divina. Então não tem ninguém escolhendo a tua vida por ti, é tu que escolhe. E Deus diz amém, ele é amor incondicional, é a parte tua que é amor incondicional, que te ama sem nenhuma crítica, nenhum julgamento, que não importa o que tu faça, te ama. Então são crenças assim que a gente tem que construir para sair do medo, da insegurança e acessar o poder pessoal, ou seja, a coragem, a confiança, para depois acessar a fé. Que a fé é a certeza, né? Não é eu acredito, é eu sei que existe, eu sei que é possível, eu sei que dá para fazer, eu sei que é assim que funciona. Então tu vai construindo isso. E essa falta de poder pessoal é o grande limitador das pessoas que não conseguem, porque elas não conseguem sair das emoções baixas. Elas ficam sempre lá coitadinhas, sabe? Vítimas, ai, ninguém me salva, Deus não me salva, eu faço um monte de técnica, viu? Ó, Deus, essas coisas não funcionam, nada, sabe? A pessoa já desiste, muito fácil. Mas quando ela assume o poder pessoal, ou seja, quando ela entende que a centelha dela, que a alma dela, que a gente fala assim, ai, a tua alma realmente quer. É Deus, pô. É isso aí que Deus, é Deus. Ah, eu tenho que me conectar mais com a minha alma para entender melhor os meus desejos. É Deus? É isso? Então até esse nome, né, perdeu um pouco o sentido para mim. Eu chamo de fonte, como eles chamam no livro ali. Porque para eu me identifiquei mais, porque quando a gente fala Deus, para mim parece uma pessoa fora de mim, uma coisa, um outro ser. E não é. É essa clareza de que Deus sou eu mesma, que traz esse poder pessoal para nós. E aí vocês vão ver, vocês acessam a coragem. Com isso, vocês acessam a coragem, e a partir da coragem, de ter conhecimento também, de como é que funciona o processo, vocês vão conseguindo monitorar os sentimentos. E aí tu vai ver, cara, eu tô me sentindo bem melhor vários dias agora. Putz, eu certeza vou criar, certeza algo melhor vai me acontecer na vida prática. E foi assim para mim. Eu tô me sentindo muito melhor. No começo, eu tive que realmente me desafiar. Eu tava mal, eu tava numa situação bem desafiadora financeiramente, e eu tive que, assim, mesmo estar, eu ensino isso dentro da minha terapia, né, dentro das sessões, mas mesmo estando naquela situação, eu tinha mecanismo, eu criei mecanismos, através das técnicas e também de mecanismos mentais, para me tirar da bad, mesmo estando vivendo uma situação péssima. Essa é a parte mais difícil, concordo com todo mundo que falar aqui. Essa é a parte mais difícil, mas, cara, se tu passar por essa fase com coragem, se tiver coragem de arriscar, fazer o que eu falo nas sessões, as clientes que têm a coragem de ir lá e arriscar, mudar a vida, elas começam a mudar. E começam a encontrar respostas diferentes, e soluções diferentes, e vidas diferentes, e realidades diferentes. Porque ela acessou outro sentimento. Então é só tu ir monitorando. Tô melhorando emocionalmente? Tô bem emocionalmente? Tô me sentindo confiante? Tô me sentindo alegre? Tô me sentindo grata pelas coisas que eu já tenho hoje? Não, isso aí é coisa de gente iluminada. Não é. Eu também achava que era, tá? Porque eu não conseguia me sentir assim. Eu achava que era coisa de gente zen, iluminada, sei lá, os budistas lá, aqueles monges, só que conseguiam ficar assim, olha só, o nível do meu poder, falta de poder pessoal. Eu não achava que era possível. Não, isso aí só quando a pessoa estiver muito evoluída. Nada a ver. Eu tenho um monte de problema hoje. Eu me sinto grata pelas coisas que eu tenho, não tanto quanto eu gostaria ainda, porque eu ainda estou crescendo na minha escala de sentimentos, mas eu me sinto muito mais grata. Hoje eu entendo que sim, é possível controlar isso, tá? Eu me sinto mais feliz, eu me sinto muito mais vezes alegre, muito mais tempo alegre no dia do que triste, desanimada. Antes eu ficava assim, ai, que saco, não deu de novo, não consigo. Ai, olha aqui, mais um boleto a pagar, ai, não dá, não consigo, nessa coisa da lei da atração não funciona. Nossa, faz tanta terapia e não adianta, né? Eu falava, os arcturianos aí, vocês vão... Não tem mesa de manifestação? Eu brigava com eles. E essas mesas aí, não funciona nada? Essas coisas aí, pra que mandaram fazer então? E era sempre assim, 50%, 50%. Cara, tem que fazer a tua parte. E era sempre isso que eu escutava de volta. Tem que fazer a tua parte. E eu achava que eu tava fazendo a parte. Só que a parte não é ação na matéria. A nossa parte é aumentar a nossa vibração. Essa é a nossa parte. Não adianta nada tu fazer um monte de ação se os teus sentimentos continuam uma M. Não adianta. Esse insight foi muito foda, tá? Esse dos sentimentos. Não adianta tu trabalhar um monte, fazer um monte de coisa. Se o teu sentimento continua o mesmo, o teu ponto de atração continua o mesmo e tu vai atrair a mesma realidade. Então é preciso trabalhar para aumentar os sentimentos. No livro, inclusive, eles falam assim, ó, para de fazer o que tu estás fazendo.
Aumenta a tua vibração, melhora os teus sentimentos. Quando os teus sentimentos forem melhores, tu vai ter inspirações de atitudes inspiradas. E aí essas atitudes inspiradas, tu vais colocar em prática e vai dar muito resultado. E realmente é assim que acontece. Quando eu faço essas atitudes inspiradas, dá muito resultado. Quando eu não faço essas inspiradas, eu faço uma atitude a partir de um desespero. Ai, tem que ter mais cliente aqui. Ai, vou fazer mais. Ai, tô postando pouco no Instagram. Sabe aquelas crenças que a gente... não dá? Tem que fazer... Não adianta pra nada. Eu fico lá postando, gasto a minha energia e não tem resultado, não tem retorno. Só que quando tu tá com a vibração alta, tu tem ideias diferentes, ideias criativas, ideias mais empoderadas, e parece que as pessoas sentem a vibração, por mais que seja quase a mesma coisa que tu coloque. Tá? E elas fazem o negócio e o negócio flui. Então, aqui no livro eles até falam assim, olha, para tudo, foca em melhorar os teus sentimentos, e quando tu for melhorando teus sentimentos, a tua realidade ela vai mudar, porque é a lei universal. Se tu vibra numa vibração maior, obrigatoriamente, tu tens que viver uma realidade melhor. E aí, uma coisa que eu acho massa, por último, pra gente fechar o assunto, aqui no livro ele fala também que, por um tempo, você escuta, foi aqui no livro que eu vi, por um tempo, a única prova de que tá dando certo vão ser os teus sentimentos melhores. E tu tem que confiar. Porque às vezes, principalmente no começo, tu ficou anos mantendo o sentimento de escassez, por exemplo. Anos. Aí tu vibra 2, 3 dias feliz, já acho que agora cadê aí cadê minhas manifestações? Não vieram ainda? Não mudou a minha vida? E aí tu cai. Aí tu fica decepcionada, né? Pessoa apressada, não tem confiança no universo, que ele vai fazer a parte dele, fica decepcionada, cai a vibração, fica triste, fica frustrada, começa a xingar todo mundo, né? Aí tu faz tu trabalha de novo, né? Faz mantra, medita, faz terapia, sobe a vibração. Aí tu fica 2, 3 dias alegre, feliz, e, meu Deus, não vai vir cliente, ó, tô alegre, fiz dois posts aqui perfeitos, ó, foi super inspirados. Por que não deu certo esses posts aqui? Pronto, cai de novo a vibração. E eu vejo que eu tô rindo, mas eu fiz isso por alguns anos, tá? Eu tô rindo de nervoso, pra não chorar. E eu vejo que é isso que acontece com a grande maioria das pessoas que não tem poder pessoal, ou seja, não tem confiança, elas não conseguem ter constância na elevação da frequência, porque logo elas... tem coisa errada aqui, hein? Não tá dando certo. Pra mim não tá dando certo. Sabe a pessoa desanimada? Que bota o foco no negativo? Não tá dando certo, já ficou uma semana aqui, não veio nada de cliente novo, acho que não tá dando certo. Aí desanima. Aí tem que começar todo o processo de novo pra elevar a vibração. Aí fica 3, 4 dias. Então eu acho que essa falta de constância, que é a falta de confiança que vai dar certo. E aqui no livro diz também, olha, foque na tua emoção. Porque se tu se sente bem... E hoje, o que eu aprendi com esse processo, com esse entendimento? Coisa mágica mais importante pra mim. Não os objetivos, que ainda não consegui todos. Porque tu sabe que tu vai conseguir, fazendo o que tu queres, né? Esse movimento todo. Mas o maior ganho pra mim foi que, como eu tô focando nas minhas emoções, em ficar bem, eu tô bem sempre. Tendo conseguido ou não. E aí a gente aprende a ficar em paz, a gente aprende a se sentir segura, se sentir bem, mesmo sem ter o resultado. E aí quando isso acontece é que os resultados começam a ficar mais rápidos. Então ele fala, olha, por um bom tempo, a única prova que tu vai ter de que tá dando certo são as tuas emoções. Porque tu vai te sentir bem. E se tu conseguir confiar, sem ficar toda hora ansiosa para que venha logo esse resultado, porque a ansiedade baixou a frequência, né? Sem ficar toda hora ansiosa para que venha logo, tu vais conseguir bem rápido, né? Logo depois desse período aí, os teus objetivos todos se concretizarem. E aí a gente entende por que a ansiedade paralisa todos os processos. Porque a ansiedade ela está conectada diretamente com a falta de confiança, a falta de fé, a falta de autoconfiança. Então, se a pessoa não tem confiança no processo, ela fica nesse, sobe e desce, e ela se sente paralisada. Se esforça, fica um pouco bem. Aí ela fala assim, nossa, eu fico um monte de coisa bem, não sei o que, nada funciona pra mim. Só que essa pessoa, ela não tem constância. E precisa ter constância. Então, eu acho que essa grande virada de chave aí, né? Das emoções, que a gente tem que olhar para as emoções e monitorar as emoções. E segundo tem que ter constância na emoção.
né? Então, no livro tem, tá, gente? Quem quer técnicas, eu vou colocar algumas no meu Instagram, mas também não vou prometer quando, porque não sei quando é que vou ter tempo. Mas no livro tem várias técnicas para vários. Por exemplo, eu tô muito mal hoje. Como que eu faço para aumentar um pouquinho, melhorar um pouquinho a minha vibração só? Ou se não, não, eu tô me sentindo muito melhor hoje. Então eu vou fazer uma técnica aqui de manifestação. Então ele ensina. É legal, eu já fiz algumas, mas pra mim nada bate as mesas multidimensionais arcturianas. Pessoal, realmente nada bate pra mim de elevação de vibração, porque a mesa vai lá e ela força. Ela joga aquela energia em ti. E a pessoa sente a energia. O problema é que ela não consegue manter, porque manter aí depende da pessoa mudar a sua mentalidade. E para algumas pessoas demora um pouco mais de tempo para fazer isso. Mas se a pessoa continuar com constância, ela também consegue. Mesmo as pessoas que têm mais dificuldade. Então, mas tem ali no livro sim. Eu acho que era isso que eu queria falar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir mandando aí. Enquanto isso, como que o meu trabalho da mesa multidimensional arcturiana para insegurança vai influenciar, então? Porque depois eu vou fazer um para prosperidade. Esse próximo vai ser para insegurança e o outro vai ser para prosperidade financeira e vai ser diferenciado, que vai ter outras coisas junto ali. Mas esse próximo aqui, esse próximo da insegurança, ele vai trabalhar justamente as frequências mais baixas que as pessoas têm, que é a insegurança. Insegurança financeira, ai meu Deus, não tem dinheiro para pagar as contas, não tem dinheiro, não tem cliente, não aumenta o meu salário, sabe? Aquela coisa da gente não se sentir segura, não se sentir capaz. A insegurança emocional, a pessoa que tá naqueles altos e baixos emocionais, ela não consegue, então ela não se sente segura emocionalmente, porque quando ela melhora um pouquinho, logo acontece alguma coisa e ela já desce, e ela tá sem poder pessoal nenhum, né? A insegurança física, no sentido de material, né? No sentido de ter medo das coisas na rua. Então, todas as inseguranças que geram ansiedade, gera falta de clareza, ou seja, dúvidas, gera preocupações e gera estagnação. A insegurança gera tudo isso na tua vida. Então, é a pior frequência para cocriar qualquer coisa, é a insegurança, né? Então, o nosso trabalho vai ser para isso. E aí, depois, o outro vai ser para prosperidade financeira. Então, eu acho que quem quer fazer para prosperidade financeira, principalmente, faz as duas. Porque tu vai trabalhar, claro, quem se sente inseguro, né? Nem todo mundo tem essa questão aí. Mas a grande maioria que não consegue ter prosperidade tem insegurança. E aí, no outro, para prosperidade, a gente parte a partir dali. Vai ser um pouco diferente, o trabalho da prosperidade vai ser bem top. Vou ter outros elementos aí novos. Mas esse da insegurança vai trabalhar justamente para te colocar na frequência da coragem. Acessar ali os 350 Hz. E aí tu se sente bem, tu vai ver. Tu se sente bem uns 2, 3 dias, começa a se sentir bem. E aí se sente bem 1 semana, 2 semanas. Depois do trabalho tem gente que mais tempo. As coisas vão já... Tem gente que consegue sustentar mais tempo, aí as coisas já começam a acontecer. Já começa a mudar mais rápido, tá? Então depende de quanto tempo tu começa a sustentar. Vai ser dia 20 esse próximo, tá? Vai ter a tiragem do tarô para ajudar vocês a identificar por que vocês não conseguem manter uma frequência de coragem, por que vocês estão imersos nessa frequência de insegurança, né? Para trazer clareza e autoconhecimento. O autoconhecimento é muito importante nesse processo, perceberam, né? Porque quem não consegue monitorar suas próprias emoções e os seus próprios pensamentos, como é que vai subir a frequência? Não sabe nem qual é a frequência que tá. Então, a primeira coisa que tem que fazer para aprender a cocriar é autoconhecimento, entender o que eu sinto durante as coisas que eu vivo no meu dia, né? Então, vai ter essa parte aí do tarô para trazer esse autoconhecimento. E no dia 20, então quem for se inscrevendo, eu já vou fazendo os tarôs. E no dia 20 vai ser o tratamento coletivo, mas aí não precisa assistir, né? Eu entrego depois, eu faço depois, eu passo o link e a pessoa assiste no horário que quiser. O tratamento vai ser com a mesa multidimensional arcturiana e uma coisinha a mais ali também. Mas lá no dia eu vou falar, dependendo de como que foi a energia do grupo. Então é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de perguntar? Eu vou deixar essa live gravada lá no YouTube. Me digam se trouxe clareza, pelo menos um pouco, pro povo que estava tentando cocriar. Me digam se trouxe clareza e se vocês têm alguma dúvida.
Eu acho que não tem, né? Pelo jeito. Então tá bom. Eu vou finalizar aqui a live. São quantos dias de tratamento? É um dia, Camila. É o tarô. O valor é de R$ 67 o tratamento, tá? Tem direito a essa tiragem de tarô. E no dia 20 é o tratamento para insegurança. Mas é um tratamento forte. Ele levanta a frequência, tá? Não precisa fazer um monte de dia seguido. Vão sair da energia do esforço, porque eu já saí dela. E é por isso que os meus tratamentos de 1 dia, 2 dias, agora estão potentes. Isso, Camila, da academia do desenvolvimento, né? Muito legal lá. Muito legal mesmo. Então, gente, vai ser assim, R$ 67. Tem a consulta com tarô que é individual e o tratamento coletivo energético que vai ser no dia 20/3, tá? Vocês vão ver que é mesas com decretos, é outro tipo de mesa multidimensional arcturiana, não tem nada a ver com os tratamentos gratuitos que eu faço aqui, que já são bons, mas é outro tipo, direcionado para a energia das pessoas ali. Então, aguardo quem quiser, né, sair da frequência da insegurança e ter uma oportunidade aí por um valor super baixo de acessar a coragem. Para as pessoas que precisam, eu preciso conversar com alguém, eu preciso entender, eu preciso me compreender, por que eu não consigo mudar meus sentimentos, tratamentos, sessões individuais, só conversar comigo aqui no direct ou no WhatsApp, que eu tiro as dúvidas de vocês, de como que eu posso ajudar, né, e de qual o melhor tratamento e tudo, e explico certinho como é que funciona meus processos terapêuticos, beleza? Então, vou finalizando aqui. Estou ouvindo, só um instantinho. Estou ouvindo vários áudios da academia, isso mesmo. Me abriram a mente. É isso, Camila, aqueles áudios da academia são baseados nesse livro aqui, na verdade. Só que pra mim ler o livro fez toda a diferença, porque lá são áudios picados, né? Que tem lá, eu sei um canal do YouTube que ela tá assistindo. Lá são áudios aleatórios, gente. Tem que ter o conhecimento real, né? E não tem só esse livro, tem mais dois, eu acho. Livros deles continuando, né? Aquilo ali. Então a gente tem que ter o conhecimento inteiro, não pedaços, que daí vai entrar na mente. Então, e construindo. E tu também, a Camila já foi minha cliente. A Camila, tu também é uma pessoa racional, então tu também precisa de ter um mindset, né? A tua mente precisa entender por que funciona. Cara, lê o livro, porque daí ela vai concatenar ali as coisinhas e vai ajudar bastante. Recomendo para todos, tá? Quem quiser ler o livro. Então, gente, obrigada, uma boa noite e até a próxima. Tchau!